Fala galerinha, para quem não me conhece, eu sou o tio Maicon, sou dirigente da Pré-Mocidade aqui no Mocidade em Casa e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula, que é a aula sobre amizade. A primeira aula foi a aula inaugural. Antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma pequena prece. A prece ela é importante a gente fazer sempre antes de começar a aula, que é para a gente se concentrar e também para o nosso anjo de guarda ajudar a gente a entender o que a gente vai estar estudando na aula. Belezinha? Então vamos fechar nossos olhos. Isso, nos concentrando, serenando nossos pensamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixei cair ante a tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente agradece a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a gente pede o auxílio dos nossos anjos de guarda, que eles possam estar com a gente nesse momento para nos auxiliar nesse dia de aprendizado. Graças a Deus. Então, vocês viram, a prece é uma coisinha muito simples. E não precisa nem falar. Você pode fechar os olhinhos e mentalizar as palavras. E depois começar a assistir a aula. É super importante fazer a prece, que o resultado é muito maior. Hoje a gente vai falar sobre amizade. Primeira coisa, o que é amizade? A amizade, a gente não vê ela andando por aí. Ninguém conhece a amizade, ninguém pega na amizade. A amizade, ela é um sentimento, é algo que a gente sente no coração. E que sentimento é esse? É a vontade, é o sentimento que a gente tem de estar uns juntos aos outros, de participar da vida do outro, de entender, de conhecer mais profundamente aquela outra pessoa. Isso que é a amizade. Mas então, se eu estou perto da pessoa, se eu conheço a pessoa, eu sou amigo dela? Negativo. A amizade é um sentimento que ele não acontece. A gente vai construindo esse sentimento ao longo do tempo, de muito tempo. Muitas vezes ao longo de várias vidas, porque essa vida que a gente está vivendo hoje não é a primeira nem é a última. Então a maioria das pessoas que a gente se encontra no nosso dia a dia são pessoas que a gente já conheceu em outras vidas e aí teve a oportunidade de desenvolver a amizade com essas pessoas. Então o que a gente precisa para ser amigo de alguém e esse alguém para ser amigo da gente? Primeira coisa, querer bem. Amigo, se eu tenho um amigo, eu quero o bem dele e ele quer o meu bem. Se eu não quero o bem dele e o contrário também, a gente não é amigo. Pode ser qualquer coisa, menos amigo. Segunda coisa, compreensão. O que é compreensão? O que é compreender o coleguinha? É olhar a pessoa, olhar o nosso amigo e tentar entender o que se passa na cabeça dele, o que se passa no coração dele, o que se passa na vida dele. É me colocar no lugar dele. Terceira coisa, esclarecimento. Eu quero bem, eu estou buscando entender o que se passa na cabeça do fulaninho e agora eu vou esclarecer. Ou seja, eu posso concordar com o que ele pensa, concordar com o que ele está fazendo, ir lá e dar um apoio para ele. Falar, você está certo, faz isso, isso vai ser bom. Ou não, chegar e falar, meu filho, amiguinho, fulano, você está errado. Você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. Olha, não faça isso que você está fazendo. Então quem pensa que o amigo sempre vai concordar com a gente, que o amigo sempre vai gostar da mesma coisa que a gente gosta, está errado. O amigo, muitas das vezes, não vai gostar das mesmas coisas que a gente gosta e não vai concordar com algumas coisas que a gente faz e vai ter a coragem de chegar com carinho e falar,
não concordo com isso que você está fazendo, o caminho não é esse, pensa direito. E esse é o esclarecimento. E o quarto é o perdão. O que é o perdão? É desculpar a pessoa pelo erro que ela cometeu. Porque ela vai errar muitas vezes. A gente vai chegar para a pessoa e vai falar, ó, não é isso que você tem que fazer. Pensa direito, faz outra coisa. Ela vai lá e faz. E muitas vezes o que ela faz magoa a gente. E aí eu tenho que entrar com perdão. Se eu não consigo perdoar essa pessoa é porque simplesmente eu ainda não sou amigo dela. Posso ser mais para frente, mas agora não. E o contrário também. Se eu erro com uma pessoa que diz que é meu amigo e ele não me perdoa, é porque a gente não tem essa amizade agora. Pode ser que a gente tenha mais para frente. Isso que eu estou falando é muito importante. Por quê? Porque a gente não vai ter muitos amigos na vida. Amigos são muito poucos. O que a gente vai ter na vida muito são colegas. E aí tem diferença entre um e outro. Não é que ter colega seja ruim, pelo contrário, ter colega é muito bom. Mas o nosso colega dificilmente ele vai fazer essas coisas. Querer bem, compreensão, esclarecimento e perdão. Ele vai parar num dos três. Entendeu? Então vamos lá. Qual é a diferença de amigo para colega? Amigo, primeiro, a gente tem muito poucos. Isso é o padrão. Ninguém aqui vai ter 100 amigos. Se pegar esses 100 e começar a observar, você vai diminuindo até chegar a uns 3, 4, 5, aí no máximo. Agora, colega, a gente vai ter um montão. Colega, a gente vai ter muito. O que a gente divide com o nosso amigo? A intimidade. Geralmente o amigo vai conhecer a gente mais próximo, aquele sentimento, aquilo que a gente está sentindo, aquelas coisas que a gente não gosta de ficar espalhando por aí, a gente vai dividir com o amigo. E com o colega? Com o colega não. O colega não vai nos conhecer na intimidade, ele vai conhecer no superficial. Como assim? Eu estudo, então eu tenho meus coleguinhas de classe, eles me conhecem lá na escola, a gente bate um papo lá na escola. Eu faço um curso de inglês ou qualquer coisa, vou ter meus colegas do inglês. Eu jogo bola, eu brinco na rua. Então, em todos os lugares, eu vou ter pessoas que me conhecem naquele ambiente ali, que me conhecem no superficial, mas que não me conhecem intimamente. E por último, o amigo, a gente pode... Como a amizade ela é construída ao longo do tempo, leva muito tempo para desenvolver a amizade, a gente pode, num determinado momento, descobrir que aquela pessoa que a gente julgava, nosso amigo não é nossa amiga, é na verdade nosso colega. A gente se abriu para ela, dividiu nossa vida e tal, mas ela não conseguiu evoluir a ponto de se tornar um meu amigo. Como, por exemplo... Eu falei alguma coisa que ela não gostou e ela parou de falar comigo, nunca mais voltou a falar comigo porque ficou magoada. Então a gente descobre que ela era uma colega e não amiga, e não tem problema nenhum nisso. Mais para frente a gente pode estreitar a amizade novamente. E também tem o coleguinha. A gente tem um colega de escola que a gente só conhece na escola. Faz aniversário, nunca chamou, a gente não brinca fora da escola, não liga, não manda mensagem de WhatsApp, de nada. Só na escola. E aí, num dia que a gente está triste, ele chega e pergunta, e aí, o que está acontecendo? E por alguma razão qualquer, a gente decide se abrir com esse colega. E, do nada, a gente percebe que é ele que está querendo o nosso bem, que está tentando compreender, que vai nos esclarecer, que vai eventualmente perdoar se a gente estiver chateado no dia e tratá-lo mal. Então o colega pode virar amigo, isso é normal. E aquele que a gente acha que é um amigo, pode na verdade ser um colega. Então o que a gente tem que fazer? Cultuar os dois. Ou seja, a gente precisa ter o bom convívio com todo mundo, onde a gente estiver, desde que isso seja bom para nós, tá?
ficar convivendo com pessoas que fazem mal para a gente, não. Estou falando de bom convívio. Então, na escola, em qualquer lugar, a gente vai ter muitos colegas. E alguns que a gente naturalmente desenvolve uma afinidade maior, que a gente gosta mais, que a gente se sente mais livre, a gente vai tentar desenvolver uma amizade. E ao longo do tempo, com o passar dos anos, eu sei que vocês são muito novos, eu também não sou tão velho assim, bem mais velho que vocês, mas não tão velho assim. Então, a gente vai descobrindo direitinho quem que é nosso amigo, quem que é nosso colega. A gente não pode ficar com aquela coisa, ai, eu quero ter muitos amigos, que ter muitos amigos é sinônimo de felicidade. Não. E também não, olha, eu não me misturo. Eu vou ter só aqui a minha galerinha, porque para ser meu amigo tem que ser assim, 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 assado. Também não é assim. Belezinha? E aí, dito isso tudo, quem na verdade hoje, com 12, 13 anos de idade, quem que a gente vai ter de amigo de verdade? Que colega de escola, ou do cursinho, ou do futebol, ou de brincadeira de rua vai ser nosso amigo de verdade? Vai ter dividido com a gente momentos de tristeza, momentos ruins? Muito provavelmente não. A gente só vai conseguir reconhecer nossos amigos quando a gente estiver mais velho, com 20 e poucos, com 30 anos, que aí a gente vai conseguir olhar para trás e ver aquelas pessoas que vêm com a gente ali nos momentos bons e nos momentos difíceis. Hoje, quem é que são os verdadeiros amigos de vocês? É a família. É o pai, é a mãe, são os irmãos, são os avós, são os tios. Esses que são os verdadeiros amigos de vocês, eles vão fazer as 4 coisas e vocês não vão gostar. Eles vão querer o bem de vocês e geralmente a gente, quando é criança, a gente faz umas coisas erradas, o adulto vem e chama a atenção porque ele não quer que você se dê mal. Ele pensa em você, tenta compreender o que você está passando, te esclarece quando você está cometendo um erro, te incentiva quando você está indo bem. E por último, papai e mamãe, a gente pode fazer um monte de coisas ruins para eles, reclamar, às vezes perder a cabeça, mas eles vão estar ali com a gente, eles não vão nos abandonar, sempre vão nos perdoar, porque eles de verdade nos amam, eles de verdade são nossos amigos. Então, meus amiguinhos, não tenham pressa. Aos poucos vocês vão conhecer quem são os seus amigos de verdade. E vamos valorizar aqueles amigos que Deus já nos deu, que são papai, mamãe, nossos irmãos, nossos familiares mais íntimos. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E agora, para a gente encerrar nossa aulinha, vamos fechar nossos olhos novamente. E a gente agradece a Deus, a Jesus e ao nosso anjo de guarda por este encontro, por esta aula, e pedimos a eles que nos proteja ao longo da semana, que nos ensinem, que nos ajudem a ter bons pensamentos, a fazer boas coisas, a respeitar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e dessa maneira cultivar boas amizades que cada vez mais vão crescendo, crescendo, crescendo. Porque o verdadeiro tesouro que a gente pode ter na nossa vida é o tesouro da amizade e do amor. Mas esse tesouro é conquistado diariamente. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, queridos amiguinhos. Um grande abraço.